Veja no ICL Notícias, segunda edição. O terror das deportações de Trump. Supermercados e lojas de mexicanos ficam vazios nos Estados Unidos por causa do medo de sair às ruas. E olha como está o supermercado. Vazio, vazio, vazio. O jogo de Washington. Após pressão de Javier Milei da Argentina e Bukele de El Salvador, CELAC suspende reunião de emergência sobre deportados. O jogo duplo de Mauro Cid. Em novo áudio vazado, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro diz que nunca mencionou a palavra golpe em delação. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube, também na Voz Trabalhadora e na Pop TV, para você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul. Chico Sá, Juliano Medeiros, já apostos aqui para a gente ter mais um dia falando das consequências da política anti-imigração de Donald Trump. Mas boa noite, prazer estar com vocês. Boa noite. Esse cenário de horror, né? É isso. Está escalando, todo dia é um horror novo, uma história nova, mas também começa a se criar o famoso clima de caos no governo dos Estados Unidos. A justiça está mais em cima do que a gente imaginava. Hoje teve uma medida que era super importante para o Trump, que desmantelava financiamentos na área social dos Estados Unidos, e a justiça, um juiz federal em Washington, vetou, porque essa medida começou a gerar caos na administração pública norte-americana. Então, eu nunca vi na história, nem nas que eu vivi, nem nas que eu li, alguém conseguir governar dessa forma. Sempre flertando com o caos máximo. Não sei se consegue ir até o final assim. É isso. E essa semana, o que era uma política de demarcação de posição para demonstrar que realmente ia cumprir o programa que ele defendeu nas urnas, virou uma crise. A gente mencionou isso aqui ontem, né? Uma crise diplomática, com contornos econômicos, envolvendo o tema das tarifas também dos Estados Unidos com outros países. E hoje o Trump deu mais um passo gravíssimo, né, que também viola direitos, liberdades individuais, direitos, que é a promessa, né, que ele anunciou hoje, de enviar parte dos imigrantes que ele considera que estão irregulares nos Estados Unidos para a prisão de Guantánamo, a famosa prisão de Guantánamo, em território cubano, para onde foram enviados, depois do 11 de setembro de 2001, os suspeitos de participarem da Al-Qaeda, de terem se envolvido no atentado contra as Torres Gêmeas, né? Guantánamo, que ficou conhecida no mundo todo como um centro de tortura dos Estados Unidos contra... Violação de direitos humanos total. De violação de direitos humanos, pessoas sem julgamento. Então, o que ele está dizendo agora é que vai ampliar para 30 mil vagas a capacidade de Guantánamo para enviar para lá imigrantes ilegais. Vocês vejam a loucura que nós estamos vivendo, onde imigrantes vão passar a ser tratados como terroristas enviados para Guantánamo, porque, segundo Trump, eles não podem passar pelo processo de julgamento nos Estados Unidos, aqueles imigrantes que possam ter cometido algum crime, porque isso levaria os Estados Unidos, claro, nos acordos de extradição, a enviar esses supostos criminosos para os seus países de origem. Ele disse: eu não confio que os países de origem
possam receber esses criminosos, então eu vou segurar eles em Guantánamo sem julgamento, sem direito à defesa, um negócio completamente absurdo, bizarro, né? Mais um degrau. Não, essa é a mais pesada de todas. Né? Eu acho que a frase é muito simbólica, o que ele diz, o Donald Trump, né? Eu vou ler entre aspas a fala dele, porque eu acho muito grave. Ele disse que alguns deles são tão maus que nem confiamos nos países para mantê-los porque não queremos que eles voltem. Então, vamos mandá-los para Guantánamo. Isso dobrará a nossa capacidade prisional imediatamente. Então, quer dizer, nós não vamos permitir que eles voltem aos seus países. É uma coisa, assim, estarrecedora, realmente. Assim. Estarrecedor, né? Um país que é conhecido já por... Tem dois quesitos nos quais os Estados Unidos são uma potência mundial, né? Todo mundo sabe, militar, é a maior potência militar do planeta, né? Mas também em número de pessoas presas, né? Os Estados Unidos não é o primeiro em qualidade de educação, não é o primeiro em saúde pública, não é o primeiro em índice de desenvolvimento humano, não é o primeiro em uma coisa, né? Que é população carcerária. Número de prisioneiros. Mais de 700 mil pessoas presas, uma política desastrosa. Assim como aqui no Brasil. Assim como no Brasil, né? Que é a segunda maior população carcerária do planeta, né? Atrás só dos Estados Unidos, e essa aposta sendo dobrada agora com esse processo de politização que a gente vai ver ao longo do programa de hoje. Né? Vamos assistir a fala do Donald Trump? Por favor. Vamos assistir. So signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. Então, essas as falas de Donald Trump e mais um capítulo aí. E a gente sabe que quando ele fala de criminoso, não é todo mundo, né? Tem um aqui e outro ali. As estatísticas, os números todos desmentem essa fala do Trump. A gente teve um exemplo ontem aqui, né, no SL Notícias, de que eles fizeram como se, ele foi preso aqui, é um prisioneiro perigosíssimo. Sim. E tal, fazendo propaganda, e quando você vai ver, não é bem aquela história. Não é bem assim, eles pegam, a Polícia de Imigração pega, sei lá, uma pessoa nessa condição que ele está falando, com algum crime mais pesado. Se essa pessoa mora num coletivo ali, num daqueles, tem vários prédios até em Nova York, com gente do mundo inteiro, eles estão enquadrando todo mundo nessa condição. Então, essa conta inclui todo mundo, inclui uma maioria que não tem crime nenhum, é apenas trabalhador que está ajudando os Estados Unidos. E a gente mencionou ontem também, né, Gabi, o governo da Colômbia que divulgou a condição de cada um dos imigrantes colombianos que foram deportados, que voltaram naquele avião civil, né, que foi parte de uma negociação entre o governo colombiano e o governo dos Estados Unidos, divulgou a condição de cada um dos deportados em relação às suas eventuais pendências com a justiça colombiana. Sabe quantas pessoas tinham algum débito com a justiça colombiana, Chico Sá? Zero. Nenhuma pessoa daquelas que o Trump estava tratando como assassinos, bandidos, criminosos gravíssimos, nenhum dos colombianos que foram deportados tinha qualquer pendência com a justiça do seu país. Então vejam o uso descarado, o uso político, que aliás nós vamos ver no programa de hoje, começa a contaminar também outras regiões, né? Porque começa a se transformar, assim como foi uma tática da extrema-direita, pouco tempo atrás, né, Chico, de usar temas que mobilizam a opinião pública em relação aos direitos das pessoas trans, em relação... Aqui no Brasil nós tivemos durante 2, 3 anos a histeria da pedofilia, onde tudo era, de alguma forma, a extrema-direita tentava associar a pedofilia, que é um crime gravíssimo, horrível,
horrendo, né, nojento, mas tudo era, não, mas isso vai levar para pedofilia, direitos para a população LGBT, isso vai gerar pedofilia. Era uma coisa completamente, né, bizarra, né, asquerosa. Eles fizeram isso com a pedofilia, fizeram isso com a população trans e agora estão fazendo com os imigrantes, como se todos os imigrantes fossem bandidos, ou como se os imigrantes representassem uma ameaça às formas de vida tradicionais, porque é isso que a extrema-direita faz, né? Vender um mundo de ordem, autoridade, né, que a gente sabe que nunca existiu, né? É isso. Eu acho que vale a pena a gente trazer também como é que o governo brasileiro está lidando com essa crise de imigração, porque ontem até teve uma coletiva de imprensa, Heloísa Vilela estava lá, a gente trouxe aqui na nossa programação, e o governo Lula ele quer criar um grupo de trabalho com o governo dos Estados Unidos para discutir as deportações. São 38 mil brasileiros na lista do Trump para ser deportado. Então, esse objetivo desse grupo de trabalho vai ser discutir com esses estadunidenses maneiras para garantir a segurança de transporte básico, né? Tratamento com dignidade para essas pessoas. Então, essa ideia surgiu ontem naquela reunião que eu comentei do presidente Lula com os ministros para discutir essa crise anti-imigração do Donald Trump. E aí, depois dessa reunião, o ministro Mauro Vieira, que foi um dos ministros que conversou com a imprensa, ele disse que é preciso garantir os requisitos mínimos de dignidade e respeito aos direitos humanos. Foi uma fala muito parecida com a do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. A primeira fala dele foi nesse sentido, né, dizendo, olha, a gente quer garantir os direitos mínimos, por isso que a gente não vai aceitar receber os deportados nessas condições algemados aqui no nosso país. Então, o Mauro Vieira está indo nesse sentido também, dizendo que a gente tem que garantir o mínimo de dignidade para essas pessoas retornarem ao seu país. A Colômbia conseguiu. Sim. Na prática, e para valer, tem vídeo, tem foto, tem um vasto material. A Colômbia, o Petro conseguiu tudo que solicitou naquele discurso mais político, até, de certa forma, poético, que ele fez em reação às deportações do jeito que o Trump queria. Aquilo vai ficar como modelo. O Trump acabou, cedeu, nesse caso recuou. Recuou e os colombianos chegaram em casa, pelo menos nessa primeira leva, nesse primeiro avião, chegaram conforme o Petro havia solicitado. Sem algema, tratado com dignidade. E tem um depoimento, Chico, de um dos deportados, né, de um dos colombianos que volta para a Colômbia, e um jornalista pergunta para ele, né, um repórter pergunta para ele qual é o conselho que ele dá, né, para as pessoas que estão acompanhando esse drama e tal, e ele dá um depoimento muito emocionante, né, dizendo, olha, amem o seu país, valorizem o que nós temos aqui, porque a vida lá fora pode ser muito diferente do que a gente imagina. É um depoimento muito, muito emocionado, assim, de quem estava chegando, voltando para o seu país, que ele deixou para trás, com o sonho de uma vida melhor, né, retornando para recomeçar. Agora, sobre a declaração do Mauro Vieira e a proposta de uma comissão de trabalho, de um grupo de trabalho com o governo dos Estados Unidos, eu sei que muita gente que nos acompanha e como nós aqui está indignado com a política migratória dos Estados Unidos no governo Trump, acha que não tem que sentar com o governo coisa nenhuma, tem que dar uma banana para o Trump, que tem que jogar duro, mas a posição do governo brasileiro é coerente, não só com a tradição diplomática brasileira, com aquilo que foi anunciado pelo ministro Lewandowski, né? Ele disse, olha, nós não vamos provocar, leia-se, nós não vamos cair em provocação, né, do governo Trump, e nós vamos trabalhar de forma pragmática para resolver o problema dos migrantes brasileiros que estão retornando, ou seja, menos politização, resolver o problema, enfrentar o problema, né, de forma mais prática, mais concreta possível. É, né? linguagem sempre de conciliação, historicamente, do governo Lula, no sentido de relações internacionais. Uma linha do Itamaraty, fora aquele período lá, aquele maluco do Itamaraty, do Ernesto Araújo lá, do Bolsonaro, a diplomacia brasileira é dessa linha, negociação e mais negociação para conseguir bons tratos aos brasileiros. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. É isso. Eu acho que a partir de agora a gente vai ter que acompanhar como é que vão ser essas negociações, até porque a gente teve um cancelamento daquela reunião da CELAC, né, com outros países latino-americanos, e se esperava que
tudo bem, não podia não ser imediatamente, mas que a médio e longo prazo a gente tivesse alguma organização, algum tipo de união de parte dos países. Daqui a pouco a gente vai falar mais profundamente sobre isso, do motivo dela ter sido cancelada e também porque não existia essa união entre os países justamente porque há países alinhados com a política de Trump, como Javier Milei na Argentina, né, que é um político de extrema direita. Então, daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor. Leandro Demori chega aqui já para conversar com a gente também, para comentar tudo isso. A gente tem também informações com ele, que ele vai trazer para a gente, sobre como a imprensa cobriu essa reunião no Palácio do Planalto ontem, né? Então, Lula reunido com os ministros para falar a respeito das deportações, o que poderia ser feito. Hoje a gente traz atualizações sobre isso também. E o governo anunciou que vai abrir um centro de acolhimento para os deportados dos Estados Unidos em Minas Gerais. Isso foi o que saiu no G1, daqui a pouquinho o Demori comenta com a gente. Aí a gente tem a manchete. E, em contrapartida, a gente tem uma outra manchete na Folha dizendo que o Brasil não tem política de acolhimento para pessoas deportadas. Então, ele vai comentar essas duas manchetes com a gente, mas antes de mais nada, é importante a gente falar do Centro de Acolhimento para Deportados, primeiro porque até eu conversei, na verdade, com a professora Sueli Siqueira no Em Detalhes, não foi hoje de manhã, foi ontem, e ela é especialista em migração, e ela falou sobre a necessidade de ter uma política para receber essas pessoas e reinserção no mercado de trabalho, porque muitas vezes elas chegam aqui muito desatualizadas, não desatualizadas no sentido, né, de trabalho, mas sim com como se dá localmente, né, o mercado em que ela costumava atuar quando ela estava fora. Então, tudo isso é preciso ser feito, é preciso um acolhimento do ponto de vista de saúde mental. Ela bateu muito nessa tecla também, acho que vale a pena ser dito. E com esses cortes do Trump também, em diversos fundos ligados a direitos humanos e imigração, isso também vai pode afetar aqui no Brasil o nosso acolhimento para os imigrantes, como, por exemplo, os venezuelanos, né? Falamos a respeito disso. Leandro Demori chegando, então, para conversar com a gente, começando para esses imigrantes presos que vão ser enviados para Guantánamo, segundo a vontade do Donald Trump, né, Demori? Boa noite para você. Boa noite, pessoal. É uma loucura, né? Porque a gente prepara a pauta 2 horas da tarde e chega às 6 horas, a pauta mudou completamente, né? Fomos surpreendidos aí por essa história de Guantánamo. Guantánamo e Abu Ghraib são essas prisões extraterritoriais que foram criadas pelos Estados Unidos. É uma espécie de lugar ilegal para você cometer ilegalidades fora do território dos Estados Unidos, né? Muito espertos eles. Aliás, Juliana, se fossem outros países aí pelo mundo, chamaríamos isso de ditadura, comunismo, né, autocracia. Como vem dos Estados Unidos, tudo parece muito mais limpo, muito mais bonitinho, mas não deixa de parecer o que é, né, gente? Obviamente é algo para fugir da legislação, inclusive internacional, e a gente fica muito assustado com isso, porque o tamanho da penitenciária pode caber muita gente lá, e nós vimos já nas últimas semanas entrevistas de várias pessoas que conhecem muito bem o tema, né? A gente não tem nenhuma certeza de que criminosos perigosos estão sendo presos nessas batidas policiais, né? Aliás, pela legislação nos Estados Unidos, Gabi, se você estiver na companhia de uma pessoa indocumentada, que se fala, né? Porque não se fala em ilegalidade, porque migrar é um direito humano, né? Uma pessoa que não tenha documentos ou que esteja em processo de adquirir os seus documentos, mesmo que você estiver numa situação melhor que a dela, você pode ser expulso do país junto com ela, né? Mesmo que você tenha documentos, mesmo que você esteja num processo, por exemplo, de pedir asilo ou encaminhar o seu green card, por exemplo, nos Estados Unidos, porque assim determina a lei. Então podem bater eventualmente numa escola, pegar uma criança e pegar várias outras crianças de filhos de imigrantes que estão lá. Então a gente vê como esse assunto vai dominar a imprensa, né? Eu só queria, Gabi, para a gente engatar no assunto da imprensa, eu separei 2 prints aí, que você certamente vai apresentar, né? Mas só fazer um comentário muito breve antes. Veja como a gente não falava nisso no governo Biden. E aí muita gente fala que é uma hipocrisia, né? Você tem uma hipocrisia, vocês não falavam nisso. Gente, ninguém está espantado com os Estados Unidos expulsando pessoas. Eu vou repetir. Ninguém está espantado com os Estados Unidos deportando pessoas. Ninguém tem 2 anos de idade aqui. Ninguém tem 5 anos de idade. Esse argumento é um argumento estúpido. É um argumento idiota.
Nós estamos espantados com os métodos, nós estamos espantados com a retórica, nós estamos espantados com a estética fascista dessa história, né? E não com a expulsão de imigrantes. Expulsão de imigrantes sempre aconteceu, né, Juliano? Claro, e é importante lembrar, né, Demore, você está mencionando aí também essa notícia de Guantánamo, o quanto ela é chocante. Para quem não sabe, para quem não conhece, Guantánamo é território cubano, né? Os Estados Unidos têm um enclave lá dentro da ilha de Cuba, um enclave onde se promovem violações de direitos humanos, onde se atropela toda a legislação internacional, né? E ao anunciar que o Trump vai enviar para Guantánamo imigrantes não documentados, ele está dizendo que vai mandar esses imigrantes para uma prisão de segurança máxima numa ilha em território de outro país. Esse é o tamanho da coisa que nós estamos divulgando aqui hoje. Quer dizer, não é só mandar para a prisão, porque uma vez em Guantánamo, sabe-se lá se essas pessoas vão ser julgadas em algum momento, por qual crime, se vão entrar dentro dos sistemas que existem de acordos para extradição, por exemplo, de pessoas condenadas em outros países, né? Sabe-se lá quanto tempo elas vão ficar, sabe-se lá se elas vão ter acesso a um advogado, direitos mínimos assegurados, porque elas vão estar em outro país, ainda que seja um enclave dos Estados Unidos. E aí muita gente pergunta por que Cuba não dá um peteleco em Guantánamo, né? E não tira os americanos de lá. Isso obviamente tem a ver com uma correlação de forças absolutamente desfavorável para Cuba fazer isso, né? É uma base com centenas de agentes do exército dos Estados Unidos. Imagina o impacto que vai ter para essas pessoas, independente de serem criminosos ou não. Gente, até os criminosos têm direito à defesa, porque os criminosos só são criminosos depois que se prova que eles cometeram crimes, depois que eles tiveram direito à defesa e depois que há uma sentença emitida por um organismo imparcial de justiça. Essas pessoas vão para Guantánamo, sabe-se lá o que vai acontecer. Elas vão ficar afastadas das suas famílias. Já estão, muitas delas, porque a gente fala de imigrante não documentado, né, Demore? Tem gente que pensa que nós estamos falando do cara que chegou no aeroporto e foi pego no aeroporto e agora vai ser deportado. Não, gente, tem gente com 10 anos de vida nos Estados Unidos, 5, 6, uma década vivendo lá. Imagina essa pessoa ser arrancada da sua casa e ser jogada em Guantánamo. É um negócio assim que a gente vai imaginando, né, Demore? E isso deveria gerar uma indignação, já que você vai analisar também a repercussão na imprensa. A notícia é recente, mas isso deveria gerar uma indignação, né? Quer dizer, a manchete numa imprensa séria, independente, crítica no Brasil, né, deveria ser exatamente Trump trata imigrantes como terroristas e pretende enviá-los à base de Guantánamo. Vamos aproveitar e já chamar essas manchetes para o Demore poder comentar aqui. Na verdade, um pouquinho antes de você entrar, Demore, eu já coloquei elas aqui na tela, mas vamos começar então pelo G1. Olha só, o governo anuncia centro de acolhimento em Minas Gerais para deportados dos Estados Unidos. Na sequência, a gente coloca da Folha de São Paulo, que diz: Brasil não tem política de acolhimento para pessoas deportadas. Já passo para você. Só quis trazer isso para as pessoas que a nossa comunidade adora quando a gente faz análise crítica de imprensa, né? Acho que é dos poucos lugares no Brasil onde se faz isso, né, Juliana? E a gente sabe que não faz impunemente, porque os colegas jornalistas adoram quando a gente faz isso, mas não estamos aqui para fazer amigos nas redações, né, gente? Então, eu só quis trazer para ver como tem uma diferença, Gabi, na maneira como a gente traz a notícia. A notícia é a mesma, tá? Não parece, mas é a mesma. Eu vou destrinchar a notícia rapidamente para vocês entenderem. A Folha traz num tom de crítica ao governo. O Brasil não tem política para acolhimento de pessoas deportadas. Isso vem na esteira de reportagens da Folha, que já dizia, já se transportava pessoas algemadas. Sempre foi assim. Biden deportou mais, etc. Então veja, a editorialização da cobertura da Folha é uma editorialização de normalização do absurdo, né? Mesmo que, vamos supor o seguinte, Gabi, já se transportasse as pessoas algemadas, e eu falei na segunda-feira no N1 o porquê você transporta algemado, tá? Em determinados momentos é necessário transportar as pessoas algemadas. Eu sou contra a maneira de deportação de todos os modos, mas dentro da lógica da maneira atual de deportação, faz sentido porque você tem 10, 15, 20, talvez máximo aí, agentes de segurança dentro do avião e você tem 88 pessoas. Isso pode pôr em risco, inclusive, a vida das pessoas. Pode ter um motim, alguém pode roubar o armamento de um soldado, enfim. Tem uma lógica dentro da perversidade do sistema. Mas o tom de normalização, nesse caso da cobertura da Folha,
chega a ser desumano. Veja, a mesma notícia dada pelo G1 é diferente. O governo vai montar um centro de acolhida. Dentro da matéria da Folha, Juliano, ainda tem uma outra manchete perdida. Sabe qual é a outra manchete perdida? Falou-se muito que já se fazia assim, sempre foi assim, não sei o quê. Dentro da matéria da Folha, mostra que logo no começo do governo Lula já foi criado um grupo de trabalho e foi criada documentação para transporte de deportados. Era ainda governo Biden. Isso a gente está falando do começo de 2023. 1 ano e meio atrás, né? Então, veja, a maneira de você dar essas coberturas, ela é muito diferente. E aí, só quero encerrar esse raciocínio. Tem um site que não é tão conhecido quanto esses dois, chamado Poder 360, que muita gente que acompanha mais notícia conhece. Não é um site muito popular, mas é um site muito importante, né, que foi fundado no Brasil uns anos atrás. E aí o Poder 360 deu uma reportagem mostrando que já se transportava pessoas algemadas em algumas situações. Foi um acordo feito pelo governo Temer, foi um acordo reforçado pelo governo Bolsonaro, né? Então isso de todo modo já era feito, porque as pessoas estavam espantadas ao ver, Chico, brasileiros chegando algemados, não só nas mãos, nos pés, o que remete inclusive aos piores momentos da humanidade, de escravidão, de campos de concentração. Exato. Exato, a imagem remete a isso, né? A gente não estou comparando, estou dizendo que a imagem, quando você vê, remete às pessoas, aquelas imagens que as pessoas viram no cinema, na televisão, leram nos livros, aquilo chocou as pessoas. Aí o editor, dono do Poder 360, resolveu ir ao Twitter gastar o seu tempo precioso, que imagino que deva ter muito pouca coisa para fazer, falando o seguinte: mas tá aí, ó, por que a esquerda não reclamava antes? Né? Já que se transportava já desse modo. Eu vou responder para o editor do Poder 360. Eu fiz uma pesquisa no seu site, Dr. Fernando, sobre transporte de deportados algemados, antes dessa onda que aconteceu no Brasil na última semana. Não tem nenhuma notícia. Então o senhor também não falava nisso, o seu site também não falava nisso, a imprensa brasileira também não falava isso, portanto as pessoas não têm como saber, porque elas ainda não adquiriram a capacidade de conseguir aprender informação da borra do café e das nuvens que passam no céu. Então, para antes de ficar dando liçãozinha de moral em pessoas comuns que se indignaram com aquilo legitimamente, Gabi, é bom a imprensa botar as barbinhas de molho e se perguntar por que nós não falamos nisso antes, né? Inclui toda a imprensa. Estamos todos horrorizados ao ver as imagens e devemos nos horrorizar a partir de agora, se não nos horrorizamos antes. E o que chamou a atenção para isso, para encerrar o comentário, Gabi, é a estética, é a lógica como está sendo feita, é a propaganda que se faz disso, é o motivo pelo qual se foca no imigrante, o estrangeiro dentro do próprio país, o outro, o perigoso, como era o judeu na Alemanha dos anos 30, como eram os ciganos, né? Então esse é o motivo pelo qual nós estamos indignados, tá? Não, e não dá para normalizar, né, a situação, essas imagens, esse espetáculo. E quando você diz assim, da forma que a imprensa brasileira tem dito, todo dia que isso é normal, que isso já acontecia, que isso era do dia a dia, que a portaria tal permitia, você está normalizando, né? Não. Você está dizendo, não, tudo bem, vamos tocar aí mesmo, tem que algemar pé, mão, bater durante o voo, é por aí, o serviço de bordo é esse. Você está autorizando. Não, Chico, é como você chegar na época das grandes discussões abolicionistas no Brasil e as pessoas começarem a discutir isso, e você começar a ter várias discussões na imprensa, nas praças, nos parques, as pessoas debatendo isso publicamente, etc. e tal. E você imagina alguém que fosse de um jornal da época, no meio da discussão da abolição, falando... mas antes no gabinete real do Visconde de Ouro Preto, vocês não debatiam isso, né, Gabi? Agora, só porque é o Visconde de Rio Branco, agora vocês estão debatendo. Ora, o Fernando Rodrigues, faça-me um favor, entendeu? Gabi, não gaste internet, não gaste resfriamento de aparelhos de internet lá nos Estados Unidos para trazer esse comentário, né? Tivemos uma invasão do Hulk aqui. Televisão ao vivo é basicamente isso aqui, né? Esse é imigrante de qual país que chegou aí na sua casa? Esse aqui é imigrante do Rio de Janeiro. Esse merece um beijo nosso, né? É o Luca, um beijo pra ele. Eu amei essa invasão, gente. Eu amei. Dá até uma leveza, né? A gente tá falando de coisas tão pesadas, a gente precisava alivia de uma leveza mesmo. Que maravilha. Gente, eu quero falar também
sobre o medo que está pairando ali. Eu comentei, a gente ouviu, na verdade, na abertura, viu alguns vídeos de como as pessoas estão com medo. A gente tem falta de mão de obra, de trabalhadores imigrantes, e também a gente traz aqui alguns relatos de brasileiros que estão lá nos Estados Unidos com essas novas medidas do Donald Trump que permitem que os indocumentados sejam presos em igrejas, em escolas, em clínicas. O Jamil Chad adiantou isso para a gente essa semana, no próprio trabalho, né, dessas pessoas. Então, é difícil a gente falar de criminosos quando você está indo até o trabalho dessa pessoa para prendê-la, né, por estar sem documento. Agora, a BBC Brasil entrevistou algumas pessoas e a gente tem alguns relatos aqui de mudança de hábito para evitar o que eles estão chamando de danos colaterais. Aqui, entre aspas, é um termo que é usado pelo próprio governo estadunidense para se referir a imigrantes indocumentados que acabam sendo presos por serem abordados junto com aqueles que são procurados por terem cometido crimes. Então, são duas coisas diferentes. E aí a gente traz algumas dessas falas, pessoas que não quiseram se identificar, claro, porque estão com medo. Essas falas estão aí na sua tela agora. Eu vou pedir para a gente encher a tela aqui para eu conseguir enxergar. Então, abre aspas, os cultos estão bem mais vazios, as pessoas estão com medo até de ir para a igreja. As pessoas estão bem assustadas e com muito medo e a gente tenta cuidar, ver com quem está trabalhando, com quem está andando, porque se estiver próximo a alguém que tem problema, vai acabar sendo um dano colateral, né? É a pessoa comentando. É isso que o Demore falou, de que se você mesmo estando legalizado, se você está na companhia de uma dessas pessoas, você pode ir no rodo. Isso, aí a gente tem mais uma última fala aqui. Eu acredito que eles querem pegar bandidos para deportação, mas se você estiver no lugar errado na hora errada, vai ser pego. Quer dizer, essas são a fala dos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos e que não sentem seguros em nenhum lugar. Os comércios também estão sendo impactados, falta de mão de obra de trabalhadores imigrantes e todo mundo com medo de sair de casa porque pode ser deportado por qualquer motivo, sem nenhum motivo aparente, né? E o comércio está muito esvaziado por lá também. A gente tem, por exemplo, a Elizabeth Saboia, uma brasileira que mora lá nos Estados Unidos, mostrando como é que está a situação de um supermercado mexicano nesse caso, e que estava completamente vazio. A gente tem as imagens aqui, vou pedir para a gente colocar na nossa tela, vamos lá. Aqui são 7h24 da noite e olha como está o supermercado. Vazio, 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 não tem ninguém. Gente, esse supermercado é um supermercado mexicano. A qualquer hora do dia que você vir aqui é lotado, lotado, lotado. Ele funciona até às 9 horas da noite e tá assim, ó, vazio. Só tem alguns americanos. Aqui, acho que já tem umas 5 pessoas. Eu, meu esposo e mais 3 pessoas. Olha aí, ó. Vazio, o clima tá tenso. Todo mundo com medo. Como que é um supermercado mexicano, eu creio não. A maioria das pessoas que trabalham aqui são mexicanos. Então tá assim, ó, vazio. Vazio, 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 vazio. A maioria das pessoas que trabalham são mexicanas, ela explica ali. A gente tem diversas imagens como essas nas redes sociais, gente, mercados vazios, lanchonetes, lojas. A gente também pode ir colocando aqui na nossa tela, a gente separou algumas para mostrar para a nossa audiência e eu já vou passar para vocês comentarem também, mas aí as imagens são parecidas, né? Os corredores do supermercado vazios, as descrições são muito parecidas. A gente encontrou essas imagens em diversas redes sociais, pessoas que moram nos Estados Unidos e que estão trazendo esses depoimentos. Não é de esperar nada diferente disso, né, Chico? A gente até trouxe aqui nas escolas, as próprias crianças, né, dentro das escolas, dizendo, não, agora que tudo isso está acontecendo, você também vai embora para o seu país. E a criança nem entende o que está acontecendo, porque ela nasceu nos Estados Unidos, enfim. É um discurso de medo mesmo. O terror total, né? E isso me lembra muito, eu vi uma série agora que é baseada no livro do Philip Roth, que é Complô contra a América. Se passa nos anos 40, o cenário é nazismo, mas se aplica a mesma cartilha que o Trump está aplicando agora. De repente você vê padaria vazia, cantina italiana vazia,
todos os negócios dos judeus sem ninguém, igual esse supermercado dos mexicanos, com esse enredo macabro. O medo de ser carimbado ali como terrorista. A gente essas cenas vão se multiplicar nos próximos dias. Por isso que eu acho que não tem como o governo se segurar muito tempo nessa forma, com essas imagens, com guerra contra a justiça. Começou a perder muitas causas nos estados agora. Não sei quanto tempo se aguenta, com uma pauta totalmente atrasada em tudo, da pauta de energia a inteligência artificial, qualquer coisa, perdendo o jogo para a China diariamente, de manhã, à tarde e à noite, e com uma linha de atuação dessa, de supermercado vazio, com medo, com mexicanos correndo, que são pessoas que trabalham lá, evidentemente, há muito tempo, que movimentam a economia dos Estados Unidos, não sei quanto um governo desse aguenta. Daqui a pouco também eu quero autorização para começar a chamar de ditadura. Não é? Eu acho que a gente tem que começar a pensar que, na nossa forma de chamar os Estados Unidos, o governo do Trump, também a gente começar a chamar de ditadura. Por que não? E se não de ditadura, pelo menos reconhecer que é um governo autoritário. Sim, os Estados Unidos já tiveram outros governos autoritários no século XX. Nos anos 50, a onda macartista fazia exatamente isso que estão fazendo com os imigrantes, contra os comunistas, denunciam um comunista porque ele é uma ameaça à nação, porque ele é uma ameaça à nossa forma de vida tradicional, uma ameaça aos nossos valores. Isso já existia em alguns estados, perseguição às populações negras, especialmente no sul dos Estados Unidos, aquelas que se organizaram politicamente para resistir em defesa dos direitos civis. Também houve esse tipo de perseguição. O que nós estamos vendo é que a primeira vez, talvez, Demore, queria que você comentasse isso, é a primeira vez que nós temos um governo nacional que persegue com este corte tão claro, tão flagrante de raça. Nós estamos falando de uma perseguição racista. Estou insistindo nisso desde segunda-feira. Não é só. Quer dizer, esse inimigo interno que o Trump está criando, que é o imigrante, né? Esse inimigo interno que a extrema-direita sempre cria os seus inimigos internos, é o comunista, é o judeu, é o cigano, é o imigrante, etc. Ele precisa ser racializado, porque ele precisa ser identificado. E o imigrante ele é identificado pela cor da pele, né? Porque ele tem ascendência indígena, negra, etc. Então, é a primeira vez que nós temos isso numa escala nacional. Nós tivemos isso já em estados, tivemos isso no macartismo dos anos 50, na perseguição aos comunistas, e agora nós temos de novo isso numa escala nacional, mas com racialização. Juliano, você acha que essa órgão que manda, que bate na porta das pessoas, vai bater na sede das empresas do Vale do Silício, que empregam milhares de imigrantes todos os anos? Não vai, né? Então, assim, alguns imigrantes são todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Então, é claro que tem um recorte racial. O Gessé fala muito bem sobre isso no contexto brasileiro, nesse último livro dele, Pobre de Direita. Ele fala justamente que quando a gente teve a abolição, que começou a ficar feio você ser frontalmente racial no Brasil, né, racista no Brasil, começou a se usar a figura, principalmente entre os brancos do Sul e inclusive entre os brancos pobres do Sul. Começou a se usar a figura do nordestino, que se usa até hoje. E aí, como o Gessé fala, Juliano, você vai ter raiva de alguém porque alguém nasceu no Sergipe, na Bahia? Deixa eu ver que latitude você nasceu. Nasceu no paralelo 82. Então não gosto de gente, viu, Juliano, que nasceu no paralelo 27. Não gosto, assim. Você nasceu no paralelo 28. Não, paralelo 28 gosto. Paralelo 29 já não gosto muito de gente que nasceu. É trópico de câncer ou... O nome disso é racismo, gente. É evidente que é racismo. Não há nenhum problema com as pessoas que nasceram no lugar A, B ou C. Pessoas são pessoas, você pode nascer num lugar A e ser uma boa pessoa, e pode nascer num lugar B e ser uma má pessoa, né? Então, assim, esse é o recorte. E, Gabi, uma coisa importante que você falou antes, só para esclarecer para as pessoas, muita gente viu na internet essas imagens de pessoas fazendo, né? Olha aqui, tá vazia a cafeteria,
tá vazio o supermercado, a obra tá vazia, e muita gente fica na dúvida, né? Será que isso não é uma montagem? Ou de repente, né, Gabi, a pessoa foi lá na cafeteria às 5 horas da manhã quando tá abrindo e filmou a cafeteria vazia e o supermercado. Não, gente, a gente quis trazer essas imagens para vocês, mostrando os locais de trabalho vazios, porque o ICL confirmou isso, tá? O Jamil Chad, que é nosso colega aqui, nosso comentarista, o Jamil Chad está nos Estados Unidos nesse momento, ele viajou até a fronteira com o México, ele passou por vários lugares do Texas, inclusive por El Paso, que é uma cidade que tem ali próximo da fronteira, uma cidade grande, né, e outras cidades por ali, e confirmou, ele falou, olha, Demore, aqui posto de gasolina, cafeteria, restaurante, supermercados, lojas de conveniência, vários lugares que eu passei, se não estão vazios, estão quase vazios, os clientes sumiram, e com vários comerciantes que eu conversei, me falam que os trabalhadores não estão aparecendo para trabalhar, as pessoas estão com medo. Agora, Chico, o Trump vai pagar para ver nesse cabo de guerra. Sabe por quê, meu camarada? A crueldade dessa situação é que daqui a uma semana ou duas, essas pessoas, mesmo aterrorizadas, vão ter que colocar suas roupas e sair para trabalhar. Sim. Esse é o grande problema, porque nos Estados Unidos você não tem proteção social como temos no Brasil. A pessoa tem que trabalhar, as pessoas ganham por dia. A pessoa ganha por diária trabalhada. E se simplesmente não for trabalhar, desaparece. E pronto. Então a crueldade dessa história é que eventualmente daqui uma semana, 2 semanas, a gente vai ver gente indo trabalhar aterrorizada, estressada, sem dormir, em pânico, olhando para os lados, correndo a cada barulho de carro que escutar na rua, mas vai ter que ir trabalhar porque não tem outra alternativa. Se não o fizer, morrerá de fome, pode perder eventualmente uma casa que financiou nos Estados Unidos, pode perder o seu carro, pode perder o seu seguro de saúde, que nos Estados Unidos é importantíssimo. E para fechar, Gabi, sabe por que não estão deportando apenas criminosos? Seria um jeito muito fácil deportar apenas criminosos, Gabi. Quer ver um jeito muito fácil? Tem um filtro incrível, maravilhoso, chamado Sistema de Justiça. Se o Trump decidir pegar o filtro do Sistema de Justiça, todas as pessoas que são imigrantes indocumentados, que têm condenação transitada em julgado nos Estados Unidos e estão presas, ele poderia deportar apenas essas. Por que ele não está fazendo isso, Gabi? Porque ali ele entra num acordo entre os países que é muito mais complexo você deportar pessoas. Exige muito mais cuidados, procedimentos, burocracia, maneira de transportar, como vai chegar, quem vai receber. Ao catar pessoas aleatoriamente na rua, ele faz o que quer. Então, tem uma resposta muito simples. Ele está deportando apenas criminosos. Ora, então por que ele não está pegando diretamente nas penitenciárias as pessoas que têm trânsito em julgado e são indocumentados? Seria fácil, já está filtrado pelo Estado. Tudo lá, já está filtrado pelo sistema de justiça. Né? Está pegando, inclusive, pessoas que estão aguardando julgamento e coisas assim, que estavam para acontecer já. Então, diversos relatos nesse sentido, de pessoas que estavam lá aguardando para ver a situação se regularizar na documentação e simplesmente, sem resposta nenhuma, elas podem ser deportadas. Então, tem muita gente nessa situação. Agora, Demore, a gente estava comentando aqui também sobre o cancelamento dessa reunião de emergência da CELAC, né, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, para discutir essas deportações. A presidente de Honduras, a Xiomara Castro, que também é a presidente da CELAC, ela disse o seguinte, queria trazer a fala dela aqui: os migrantes e seus direitos constituem uma preocupação comum que deve ser abordada com objetividade e responsabilidade. No entanto, novamente recebemos a posição sistemática de países membros que privilegiaram outros princípios e interesses diferentes aos de unidade da região latino-americana e caribenha. E ela não está citando nomes, mas, como a gente já disse aqui, ela está falando de um cancelamento depois de pressões da Argentina do Javier Milei e também de El Salvador, do Bukele. 2 aliados, assim, muito claros com a política do Donald Trump, com o próprio Donald Trump, a apuração que está no blog da Daniela Lima, no G1, mas também surpreende um total de 0 pessoas. Né? O não alinhamento do Javier Milei já era uma preocupação de como seria a postura da Argentina nesse encontro. E, infelizmente, a gente teve o cancelamento que poderia gerar essa reunião a médio e longo prazo, né, Demore? Poderia gerar uma pressão nos Estados Unidos, um posicionamento importante e claro dos países latino-americanos.
A gente tem um problema de unidade na América Latina, né? Até hoje eu estava vendo em algum lugar. O Rodrigo Viana, nosso colega que está viajando, o Rodrigo publicou no Instagram dele, ele passou por Porto Alegre em direção ao Uruguai nas férias e falou: passei por Porto Alegre, lembrei que eu vim aqui cobrir o Fórum Social Mundial. E aí eu lembrei que eu participei desses fóruns lá no começo, né? O Juliano, obviamente, devia estar lá também em 2002, 2003, né? Shows do Mano Chao, Hugo Chaves, Lula no primeiro ano. Evo Morales. Cara, aquilo. Beauvais, lembra? O francês aquele. Beauvais. Cara, foi uma... Aí porque me jogou naquela memória e eu fiquei lembrando, pensando no comentário de hoje. Na época tínhamos a América Latina unida, pelo menos ideologicamente, olhando para o mesmo lado. Eu acho que se nós tivéssemos um perfil dos presidentes hoje parecido com na época, que foi se formando depois também, né? Daí com o Rafael Correa, com o Evo Morales, a gente foi formando isso, né? Hoje nós temos os principais países da América Latina, Gabi, em termos de tamanho, proporção e importância nesses fóruns, né? Brasil, Argentina, Chile e México, né? Se você for pegar, o Lula e a Cláudia Sheinbaum, que estão mais alinhados em relação a esse tema. A Argentina está perdida. E o Chile, o Boric, apesar de ser um cara de centro-esquerda, o Chile tem um acordo de livre comércio que foi feito diretamente com os Estados Unidos, aliás, o primeiro da América Latina, super importante. Eles não vão arriscar 1 centímetro brigar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal parceiro comercial do Chile, importantíssimo. Talvez agora seja a China por uma questão específica, mas sem os Estados Unidos, o Chile de fato não sobrevive, né? É o mesmo caso da Colômbia e mesmo assim o Petro peitou. Então já no começo da semana, na segunda-feira, eu comentei isso de manhã, achando que essa reunião poderia acontecer, mas ninguém saberia o que aconteceria, e acabou não acontecendo. E isso, Gabi, para fechar esse raciocínio, vem justamente no dia posterior em que a Argentina, através da Patrícia Bullrich, que concorreu às eleições na Argentina, perdeu para o Javier Milei, mas hoje faz parte do governo. Ela é uma espécie de xerifona do governo, né? É a pessoa da segurança pública. Ela anunciou uma coisa que é meio tragicômica, porque eu conheço muito bem a região, é a região onde eu nasci e me criei. Ela anunciou duas coisas. Primeiro, que vai fazer uma cerca, um muro, entre a Argentina e a Bolívia, porque, para quem não sabe, na Argentina os bolivianos são os imigrantes do mal, a serem combatidos, a serem expulsos. Eles jogam essa imagem em cima dos bolivianos. E vai fazer uma cerca, vai aumentar, vai fazer um muro, sei lá o quê, na fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteira seca com a Argentina na região de Misiones, no extremo oeste de Santa Catarina. No Brasil, a cidade chama-se Dionísio Cerqueira, que era o então chefe do Itamaraty quando o Brasil conquistou politicamente aquele território. Era um território que estava em disputa com a Argentina, então nomeou essa cidade com o nome do chefe do Itamaraty, das nossas relações internacionais na época do Rio Branco. E do outro lado tem uma cidade chamada Bernardo de Irigoyen. Eu conheço muito bem aquela região, nasci e me criei ali, conheço muito bem a Argentina, conheço muito bem a cidade. A gente ia para lá com muita frequência, né? Nesses anos todos do Brasil com a Argentina, quem está melhor, quem está pior, ou a gente ia lá comprar comida e abastecer o carro, ou eles vinham para cá comprar comida e abastecer o carro. Gabi, nesse exato momento, eu conheço uma quantidade de 0 pessoas brasileiras que querem morar em Bernardo de Irigoyen com todo o amor do mundo que eu tenho pela cidade, tá? Pelo contrário, os argentinos estão pulando para cá para comprar comida, porque a comida lá está mais cara com salário médio menor. Então é só jogo de cena, e aí é o que eu falei antes, né, Juliano? A estética importa. Claro. Ninguém começa a fazer revolução social sem estética. Então isso é uma questão estética. Estão simplesmente copiando a estética do Donald Trump com o Brasil. Arrisca, viu, doutora Bullrich, a senhora impedir argentinos que queiram vir para o Brasil nesse momento, tá? Que é o caso. É tão patético isso. Você imagina que algum brasileiro com... Nós temos nossos problemas aqui, é óbvio, mas com inflação de 4,5% ao ano, vai querer morar na Argentina com inflação de 100% ao mês. De forma alguma. Não, os relatos são de brasileiros correndo de volta para o Brasil. 10% ao mês, na verdade. Que estavam morando lá, sabe? Não dá. Exatamente. Não, inflação de 100% ao ano na Argentina, custo de vida disparado, uma garrafa de água está custando R$12. Né? Metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso é uma palhaçada. Agora, é uma palhaçada que, como a gente já disse aqui, responde a uma estratégia de politização de certas agendas, né, com o propósito de incidir na agenda doméstica dos países. O Demoro lembrou aqui, nós tivemos na América Latina, isso é importante, porque não ter a reunião da CELAC também mostra o retrocesso que nós vivemos nesses últimos anos com a ascensão da extrema-direita na região.
Porque nós já tivemos aqui, além de vários governos, teve um momento que na América do Sul só a Colômbia estava alinhada com os Estados Unidos. Todos os outros países eram governados ou por governos de esquerda ou de centro-esquerda, todos. Era o Tabaré Vázquez no Uruguai, Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Evo Morales na Bolívia, a Michelle Bachelet no Chile, Chávez na Venezuela, tínhamos Rafael Correa no Equador e tínhamos sempre alguém mais ou menos alinhado com esse bloco no Peru, Ollanta no momento, etc. e tal. Então, quer dizer, nós tivemos aí um momento em que se criou a CELAC, em que se criou a Unasul, que tem sede hoje lá em Quito, né, que também está abandonada, jogada lá, com mato crescendo no prédio da Unasul, né, que era um instrumento fundamental de unidade dos países sul-americanos, Conselho de Defesa da Unasul, para pensar estratégias de defesa comum dos países, para evitar a ingerência externa. Sem falar dos instrumentos de cooperação econômica, Fomplata, CAF, bancos que foram criados para ajudar a financiar obras de infraestrutura entre os países. Então, nós tivemos nesses últimos anos muitos retrocessos nessa área. A volta do presidente Lula ao governo ajuda a tentar reativar alguns desses mecanismos. Nós tivemos no ano passado a reunião da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, que é um tema importantíssimo, seja em termos de defesa, termos de obras de infraestrutura e, sobretudo, o tema climático, né? Porque reunir os países da Amazônia, que tem a Amazônia no seu território, é muito importante. Então, os países estão atendendo os chamados do presidente Lula. Quando ele chama para uma reunião, vem todo mundo. Ele é, de fato, um anfitrião respeitado pelos demais chefes de Estado. Mas nós temos uma divisão, isso é inegável. Nós temos o Milei, direita. Nós temos o governo do Paraguai, Franco, direita. Nós temos o governo do Peru, direita. Uma golpista, aliás, a Dina Boluarte lá, que tomou o poder sem eleição, sem nada. Daniel Noboa, no Equador, direita. Então, essa situação na região não é fácil. O isolamento da Venezuela, que eu diria, já chamaria até de um auto-isolamento, né? Além do isolamento externo, ela também se isolou com os erros que cometeu. Crise política na Bolívia não é um momento fácil para pensar um enfrentamento conjunto para o que está acontecendo na região. Aí, só para trazer detalhes dessa cerca aí, né, gente, que, olha... Tem foto da cerca já? Não passa, não dessa cidade aí da Argentina. É uma cerca de 200 metros na fronteira. Então, como é que isso poderia conter a travessia de pessoas e comércio, né, gente? Gabi, sabe o que é mais interessante? Essa fronteira com a Argentina é um pedaço de fronteira seca, porque depois, seguindo em direção ao sul, você tem o rio Peperiguaçu, que foi, aliás, o rio que fez a fronteira do Brasil com a Argentina. Os argentinos queriam que fosse o rio Chapecó. Então, por sorte ou azar, Gabi, eu quase nasci argentino, tá? Não deu, quase lá, imagina. Tem algo, imagina eu e Messi jogando. Tem algo de argentino aí. Não, imagina eu e Messi jogando nessa seleção. Por isso que ele tá pro Grêmio, entendeu? Não ia ter pra ninguém. Não ia ter como. Então, então ali é uma fronteira seca. Nessa fronteira seca, você tem as duas cidades, você realmente caminha assim, entre uma cidade, é como se fosse Rivera no Uruguai, né? Na fronteira seca com o Brasil. Você tem uma avenida e de um lado é Argentina e do outro lado é Brasil. Só que depois que termina a cidade, começa um sem fim de fazendas que estão em território argentino e brasileiro ao mesmo tempo. Pergunto, o agro deixará muros passarem nas suas fazendas para dividir as suas plantações de soja e os seus boizinhos, Juliano? Já temos a resposta, né? Mas é muito boa essa história, assim, porque no fim das contas virou uma piada pronta, né? Até o governo da Bolívia se pronunciou, e aí se pronunciou, assim, de forma diplomática, falou que vê com preocupação, que esse tipo de assunto deve ser discutido bilateralmente, mas na prática é um mico, né, gente? A gente pode pedir, cerca de 200 memes metros. Aí pro pessoal que está nos acompanhando, é a audiência do ICL, você que sabe fazer, faça memes da cerca do Milei. Parece aqueles cercadinhos que como você imagina essa cerca. Como você imagina que vai ser a cerca aquele cercadinho dentro de casa, você põe quando o bebê está começando a andar, aí você põe o cercadinho para ele não conseguir, né? Fingir que tem uma cerca. A Márcia, nossa diretora, a Gabi deu uma ideia de charge para Aroeira, hein? Aí, Gabi, você deu uma ideia de charge para Aroeira nessa história. Aroeira, fica a dica aí, hein? Aroeira que assiste aqui, série Notícias. Tudo bem. Genial, Aroeira. Ai, gente, bom, vamos nessa então. Demore. Obrigada por hoje. A gente se vê de novo em breve, querido. O cara deu uma aula de fronteiras Brasil e Argentina. Valeu demais. Valeu, gente. Obrigado. Deu para dar vocês, ainda um pouco um alívio, né? Porque ele trouxe ainda uma carinha
Que dá esperança na humanidade. Puxou o pai, né, Gabi? Puxou o pai, né? Você viu que alguns gaiatos aqui no chat estavam dizendo que puxou a mãe, dizendo exatamente o contrário. Pô, essa mãe salvou essa pequena criatura e tal. Mas é a nossa audiência, o humor da nossa audiência. Que assinte. Um beijo, né? Ele nunca tinha... primeira vez, hein, que o Luca invadiu este programa. Eu amei. Vou fazer uma petição aqui, um abaixo-assinado. Muito bom. Mais participação. É isso. Beijo, Demore. Valeu, querido. Valeu, gente. Valeu, querido. Até mais. A gente segue aqui conversando sobre política internacional, sobre Guantánamo. Quero ouvir a Heloísa Vilela a respeito desse assunto. Elo, que foi tantos anos correspondente nos Estados Unidos. Elo, boa noite, querida. Boa noite, pessoal. Olha, só ouvir a palavra Guantánamo já dá arrepio, né? Porque aquilo ali, o karma daquela região ali, né? Pesado. É pesadíssimo. Eles seguraram ali centenas de imigrantes haitianos muito antes de transformarem Guantánamo no presídio que manteve por 10, 11, 12 anos, várias pessoas acusadas de terrorismo sem processo, sem direito a processo. Elas não tinham uma acusação formal e ficaram presas ali anos. E agora ele fala de Guantánamo como um lugar para deixar presos os imigrantes que foram encontrados nos Estados Unidos sem a documentação necessária para estarem no país. Essas são as fotos que a gente conheceu. Essa é a fama de Guantánamo, né? Um presídio, assim, absurdo, que os Estados Unidos transformaram essa área em presídio justamente para fugir da jurisdição. Como não é território dos Estados Unidos, né? Não está dentro do país, então eles deixaram essas pessoas no limbo jurídico. Assim, eu conheço uma organização de advogados que trabalhou pro bono anos, tirando um por um desse presídio aí dos Estados Unidos. É uma loucura você imaginar que agora eles vão colocar ali 30 mil imigrantes que eles vão tirar das ruas do país. E das ruas, literalmente. Eu acabei de receber um recado aqui de umas amigas minhas que moram em Nova York, é um grupo grande de mulheres que eu tenho lá, e que uma avisando para outra, olha, não passe na rua Jay, no Brooklyn, onde fica o Barclays Center, aquele estádio grande de basquete e tudo, porque a polícia está parando pessoas aleatoriamente e levando. De manhã, uma outra amiga minha, que é faxineira em Connecticut, falou para mim, olha, ela é legalizada, ela tem a cidadania, mas ela leva pessoas para trabalhar com ela que não são, e as meninas vão chorando no carro com medo de serem paradas a qualquer momento. E é assim que as pessoas estão vivendo. E hoje, quando saiu essa história de Guantánamo, o grupo entrou em polvorosa, as pessoas literalmente falando, eu estou aqui aos prantos, imaginando o que vai ser isso. É o que a gente está vendo, mas eu acho que isso daí, sabe, vai durar pelo menos uns 2 meses, essa confusão toda, esse circo, esse teatro, né, da violência que o Donald Trump está promovendo, porque depois de 2 meses vai chegar uma hora que ele vai sofrer pressão da indústria agrícola, que precisa de gente para colher as coisas e não tem quem trabalhe, da indústria da construção, porque uma boa parte dos trabalhadores da construção são imigrantes que não são legalizados, e assim por diante, vários setores da economia que não vão aguentar, simplesmente não vão aguentar. Tem um filme de ficção muito famoso que é... Como é que ele chama? É tipo assim, ele imagina os Estados Unidos tendo expulsado todos os imigrantes que não eram documentados. O país para, simplesmente para, não tem como. É impossível. Então vamos ver até onde vai essa queda de braço, né? Sim, e Elo, a gente trouxe aqui as imagens que eu queria que você comentasse também, que é uma consequência disso tudo que você está comentando, né? De ter os mercados vazios, a gente está falando dos mercados, mas também não estão levando os filhos para as escolas. Então,
é mais uma face, vamos dizer assim, dessa crueldade, né, que é as pessoas com medo de sair de casa porque pode acontecer em qualquer lugar. Uma das mulheres até comentou que a maioria das pessoas que trabalhavam no mercado, um dos vídeos que a gente mostrou aqui, a maioria das pessoas que trabalham aqui são mexicanas e elas não estão vindo trabalhar. Então, a gente está vendo os mercados completamente vazios, os comércios vazios e as pessoas realmente com medo de ir a qualquer lugar, né? De fazer atividades básicas ali do dia a dia. Aí você vai ver a consequência nos negócios. Você vai ver funcionário que não aparece para trabalhar porque está com medo. Escritórios que não serão limpos porque o trabalho de faxina é todo feito por imigrantes em várias cidades do país. Não é só em Nova York, não é só em Washington, não é só na costa oeste, é no país inteiro. E o próprio estado do Texas, que é super fechado com o Trump, e o estado da Flórida também, que é super fechado com o Trump nessa política terrorista, né? Porque é terrorista no sentido mesmo do termo, que está aterrorizando a população, eles vão sofrer a beça, porque a mão de obra lá toda tem uma participação gigantesca dos imigrantes. Então, essa queda de braço vai ser complicada. Eu vi que na Flórida, o governador da Flórida tentou passar uma medida essa semana para impedir que as universidades aceitassem alunos que sejam imigrantes sem documentação. Isso é um primeiro passo para levar essa medida para os outros degraus abaixo no sistema educacional e chegar até o jardim de infância, não deixar filho de imigrante entrar nas escolas, entrar no sistema de ensino. Então, assim, eu não sei até onde vai essa radicalização, mas uma coisa é certa, isso só vai fazer afundar a economia dos Estados Unidos. É isso, Elô. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Elias Jabbour com a gente, importante aqui para a gente continuar repercutindo todas essas notícias internacionais. Juliano. Eu queria que você comentasse duas questões para a gente. Primeiro, essa notícia de Guantánamo, ela é bastante chocante para quem sabe o significado que tem Guantánamo, simbólico, político, depois, sobretudo, do 11 de setembro. Você morou muito tempo nos Estados Unidos, queria primeiro que você comentasse para a gente se tem uma visão crítica, porque houve muita pressão da opinião pública durante um período, até para o fechamento de Guantánamo dentro dos Estados Unidos, né? Houve muito questionamento, né? Se esse questionamento, se essa crítica à existência de uma base americana em Cuba, em Guantánamo, ela ainda existe e, portanto, se isso pode de alguma forma ser um elemento também de desgaste no médio prazo em relação ao Trump, né? Acho que essa é uma questão que vale a pena refletir, e também se aí em Brasília começa a ter também algum tipo de diálogo, porque se mencionou, né, a ideia de um grupo de trabalho do governo brasileiro também para tratar do tema com o governo americano, se começa a ver também alguma iniciativa para também expandir a rede de proteção a esses brasileiros que vão começar a voltar, provavelmente uma parte deles por conta própria. Porque, quer dizer, uma coisa é o brasileiro que volta deportado pelo governo dos Estados Unidos. Outra coisa, certamente vai haver um contingente de brasileiros que vai voltar dos Estados Unidos porque simplesmente vai desistir da tentativa de migrar, né? E vai acabar voltando, não deportado, mas vai voltar em condições que a gente sabe que são condições difíceis, né? Que se há alguma discussão hoje a esse respeito também aí em Brasília. Olha, Juliano, ontem naquela coletiva da ministra dos Direitos Humanos com o ministro das Relações Exteriores, eles deixaram muito claro que já estão trabalhando para, através do contato com empresas aqui no Brasil, tentar arrumar algum tipo de colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. O Brasil está num momento de baixíssimo índice de desemprego, então isso pode talvez até facilitar um pouco a recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Agora, os que voltarem sem ser através desse processo de deportação, vai ser muito difícil o governo, inclusive, identificar, né, que eles voltaram, quem eles são e tal. Agora, as pessoas que estão apenas tentando começar a vida nos Estados Unidos talvez voltem se tiverem dinheiro para comprar passagem. Mas muita gente já está nos Estados Unidos há muitos anos na mesma situação. E dificilmente essas pessoas que já têm uma vida, né, estabelecida
vão virar as costas e mudar de país novamente e pensar em reestruturar a vida, trazer família. Acho muito difícil que isso aconteça, né? Por enquanto não tenho ouvido isso, mas o governo brasileiro está pensando sim nessa possibilidade de auxiliar na recolocação das pessoas no mercado de trabalho. Agora, é muito mais do que isso, né? Porque tem família, tem criança, tem que se readaptar, tem que ter onde morar, então é bastante complicado. Agora, eu achei também curioso não, mas o que a gente viu é que o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, tem uma postura muito clara de diálogo. Eu recebi agora há pouco aqui do Itamaraty um comunicado falando isso, que teve mais uma reunião hoje, né, com representantes dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, para trabalhar essa questão e tratar isso de forma negociada, para garantir o respeito, né, os direitos humanos dessas pessoas que estão sendo deportadas para o Brasil. Então, eu acho que é nessa linha que o governo brasileiro vai continuar. Inclusive, eu acho que o governo brasileiro não fez nem muito esforço para que essa reunião da CELAC acontecesse, né? Assim, o Brasil ia participar, o presidente Lula ia participar por teleconferência, mas não senti nas conversas que tive com pessoas do Itamaraty que houvesse um esforço para que essa reunião acontecesse, muito pelo contrário. O que eu ouvi foi: estamos tratando da questão dos refugiados, deportados nos próximos dias. Quando chegar na quarta-feira, a gente vê como é que fica essa reunião da CELAC. Ou seja, não existia realmente muito ímpeto e muito... Porque eu acho que o Brasil avalia que acertou na maneira de reagir ao Trump, sem dar palco para que o escândalo dele fosse ainda maior. Acho que também existia essa avaliação, como aconteceu com o Petro, né? Que aí o escândalo tomou uma proporção muito maior. Mas, no fim das contas, o Petro saiu ganhando porque trouxe o pessoal de volta dignamente, né? Então, acho que cada um apostou num caminho e acha que na sua aposta o resultado foi positivo, né? A gente vai chamar agora o professor Elias Jabbour, que é economista especialista em China, também assessorou o BRICS em Xangai e atualmente é presidente do Instituto Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Jabbour, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, estar do lado dessa maravilhosa Heloísa Vilela, né? Uma das maiores jornalistas do Brasil, né? Disparado. E do Chico Sá, né? Que eu sou fã dele incondicional, né? Então eu fico sem roupa para essa festa, né? Já ia ser bem recebido agora, então, hein? Querido, que bom tê-lo aqui. Assina embaixo. Obrigado. Já começo aqui a conversa, Jabbour, perguntando, não tem como ser diferente, perguntando a respeito dessa fala de Trump de que ele vai transformar Guantánamo numa prisão para imigrantes. E aqui a gente está falando, em termos de números, né, de até 30 mil imigrantes em situação irregular, que ele chama de imigrantes ilegais, mas enfim, a gente adota como nossa política não chamar pessoas de ilegais, né, professor? Bem, eu acho que a Heloísa me conhece muito bem, sabe que eu gosto de falar de forma direta sobre as coisas, sem dar muita volta. Eu acho que existe uma reedição de um fascismo 4.0, né, na figura do Trump, e esse fascismo que surge com muita força se expressa em algumas atitudes e algumas ações, né, e algumas execuções, né. A execução da tese de Guantánamo enquanto uma prisão de imigrante é a face, vamos dizer assim, mais clara do fascismo que os americanos representam no mundo hoje. Por que eu estou dizendo isso? É bom a gente lembrar da história, se vocês me permitam. O Georgi Dimitrov, que foi o presidente da Terceira Internacional, ele foi julgado pelo incêndio do Reichstag em 1933. O juiz caiu no erro de perguntar ao Dimitrov o que ele acha do nazismo. E ele falava o seguinte: para mim é um fenômeno normal, é um fenômeno cíclico, assim como o capitalismo. E a próxima vaga fascista vai surgir do outro lado do Atlântico, né? Ou seja, ele falou isso em 1933. E essa vaga fascista
do outro lado do Atlântico está se realizando nos Estados Unidos, né? Então, historicamente, para mim não é nenhuma surpresa o que está acontecendo. Os Estados Unidos hoje, eles são um criadouro, é um ninho de seitas de extrema-direita. O Trump representa apenas uma delas, né? Então, a lógica quase natural dos acontecimentos é esse tipo de coisa que a gente está vendo, né? A questão da expulsão de imigrantes e agora essa aberração anti-humanista de transformação de Guantánamo numa prisão para imigrantes, ou seja, nada fora do script do fascismo que surge do outro lado do Atlântico, não na Europa, né? Elô. Professor, a gente está vendo não só essa ascensão do fascismo, essa expulsão dos imigrantes, me parece que ela só vai levar a uma derrocada ainda maior da economia americana mais rápido do que a gente poderia prever. E, ao mesmo tempo, a gente viu essa semana essa surpresa que o mundo teve com a inteligência artificial, o projeto chinês, que abalou as bolsas americanas, fez com que as empresas deles de inteligência artificial despencassem e mostrou para o mundo a eficiência do sistema chinês através desse desenvolvimento, investimento no desenvolvimento dessa inteligência artificial. Então a gente tem ao mesmo tempo, me parece, aí eu queria o seu comentário, uma ascensão muito rápida de um lado e me parece que vem aí uma decadência ainda mais rápida do outro. Eu também vou dar um papo reto aqui, me permitam a indiscrição. Eu acho que a derrocada do capitalismo financiarizado, lenta, gradual, de forma não segura, porque os americanos, eles como acreditam que são um povo eleito por Deus, não vão entregar fácil a rapadura, como entregou a Inglaterra em seu tempo, Portugal, Espanha. Eles não aceitam o jogo em que todos ganham, só um deve ganhar na cabeça deles, né? Então acho que o mundo ele está muito perigoso por conta disso, né? Eu acredito que os americanos preferem que o mundo acabe a ver eles acabarem se serem ultrapassados por outro país primeiro. Então nesse aspecto o espectro da militarização do mundo, do avanço de uma ditadura militar global, né? É o espectro que nos ronda atualmente, mas por outro lado nós vemos o renascimento ou a consolidação do socialismo enquanto projeto, enquanto uma engenharia social mais avançada do que qualquer capitalismo hoje no mundo. E esse socialismo tem na China hoje a sua principal realização, a sua principal expressão, né? Então, em um dia a China anuncia que elimina a pobreza extrema, como aconteceu em 2020. Em outro dia a China anuncia que está produzindo chips já de 5 nanômetros. Em outro, a China fala que está lançando um supercomputador. Em outro, a China transforma as inovações tecnológicas disruptivas em elementos que são eficientes para planificar a sua economia, ou seja, elevar a capacidade de previsão da sua economia. E agora, uma startup chinesa de alguns milhões de dólares consegue construir um sistema baseado na inteligência artificial muito mais avançada do que uma empresa que vale bilhões de dólares nos Estados Unidos. Para mim, isso é muito claro e não uma conversa ideológica, é uma conversa prática de que o socialismo, com características chinesas, é a mais avançada engenharia social hoje em exercício no mundo de hoje, né? E que o mundo tem esperança e que a história não acabou como muitos achavam há 30 anos atrás, né? É isso, o Fukuyama errou feio, né, naquela sua previsão apocalíptica lá, né, professor? Mas eu queria saber de ti, você esteve na assessoria do BRICS e tal, agora com o Trump, qual vai ser o jogo do BRICS? Segue naquela linha de eliminar o dólar em algumas transações, recua um pouco nisso, como vai jogar a turma do BRICS agora nesse cenário desse Trump fascista jogando pesado com o mundo? É que as pessoas falam, Chico, de desdolarização ou em papel dos BRICS como se a gente bebesse água, ou seja, como se fosse uma coisa fácil, né? Eu não acredito em desdolarização nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Eu acredito que vai ter esse processo, já está ocorrendo em certa medida, é algo que está no horizonte, mas vai acontecer em uma velocidade muito menor
do que acontece. Até porque mesmo a China, ela não está muito afim disso hoje. Ela tem 3 trilhões de dólares de reserva, né? Ela tem ativos em dólar no mundo inteiro, né? Então nem a China está muito afim desse jogo de desdolarizar a economia internacional na rapidez que os desejos humanos, que nossos desejos demandam. Sim. O que os chineses estão operando, por exemplo, o que BRICS é a China nesse aspecto, Sim, né? exato. Não é outro país, né? O que a China opera? A China opera vários mecanismos, ou seja, bem antes da guerra, né? Ou seja, usar a força do inimigo contra ele. Ela constrói marcos institucionais, por exemplo, swaps cambiais, né? Utilizando, por exemplo, o caso da Argentina, falar para a FMI, você pode converter a dívida da Argentina de dólar para yuan? Sim ou não? Sim, então pode converter que eu banco isso. Ao mesmo tempo que ela consegue se entranhar dentro do sistema dólar e começa a captar dólar e comprar dólares a juros menores do que oferecidos pelo Federal Reserve. O que significa que a China pode estar começando a competir. Veja bem, olha o grau de abstração que eu estou colocando aqui. A China pode competir e ganhar dos Estados Unidos no mercado de dólares. Ou seja, se a moda pega da China comprar dólar abaixo com juros abaixo do Fed, ela pode criar condições lá na frente do quê? Das dívidas externas dos países do sul global serem negociadas diretamente com ela e não com a FMI e com o Banco Mundial. Isso é um golpe nos Estados Unidos tão grande quanto o golpe que seria a chamada desdolarização. Né? Então, os chineses estão explorando várias possibilidades dentro do sistema dólar e que pode levar ao enfraquecimento dos Estados Unidos nesse processo. Ou seja, ali é profissional o negócio, Chico, não é uma brincadeira. Né? Agora, vis-a-vis, evidentemente, que o processo de desdolarização ele vai avançar na medida em que as ameaças que o Trump faz para quem nunca usa dólar deve aumentar. Né? Então, os países vão procurando alternativas a esse sistema dólar. Né? Agora, eu sou muito conservador nesse aspecto, já me chamo de conservador por outros motivos, mas por esse também, que esse processo não está de forma muito fácil, né? É um processo mais lento, gradual e inseguro do que nós imaginamos. Muito bom. Professor, boa noite. Indo um pouco na linha do Chico, os BRICS são um bloco bem heterogêneo. Nós temos a Rússia, que está hoje nessa situação envolvida no conflito na Ucrânia, a Índia, que tem um projeto hoje liderado por um partido bastante conservador, a África do Sul também viveu algumas instabilidades recentemente. Nesse bloco, os 2 principais atores nesse momento são Brasil e China. Nós tivemos no dia de hoje, agora há pouco, a reunião do Copom que aumentou a taxa básica de juros, né, o que deve também impactar os investimentos produtivos. Isso pode ser uma oportunidade para aprofundar alianças econômicas entre o Brasil e a China para internalizar no Brasil investimentos da China em atividades produtivas. Nós tivemos recentemente a fábrica da BYD na Bahia, né, retomando o complexo industrial que tinha sido fechado pela Ford. Há possibilidade, a partir do aumento da taxa de juros, de uma retração do investimento produtivo nacional e mesmo de outros parceiros econômicos internacionais da China, ver nisso uma oportunidade para investimentos produtivos aqui? Então, eu tenho uma opinião quase que explosiva em relação a isso. Primeiro que eu não concordo que Brasil e China são os 2 principais atores dos BRICS. Para mim, os 2 principais atores dos BRICS são Rússia e China. O Brasil, muito pelo contrário. O Brasil está numa estratégia, porque nós terceirizamos a nossa política externa para o Itamaraty. E o Itamaraty, o que domina no Itamaraty é um consenso liberal conservador da década de 90, de uma participação passiva do Brasil no processo de globalização. Né? É esse Itamaraty que comanda hoje a nossa política externa. É esse Itamaraty que está afastando o Brasil dos BRICS, inclusive, e que esse Itamaraty que trabalhou abertamente contra o aprofundamento das relações econômicas entre Brasil e China. Quando falo de relações econômicas, estou falando que o Brasil, eles trabalharam contra o Brasil assinar a iniciativa do Cinturão Rota. Né? E isso abriria amplas possibilidades, vamos dizer assim, para isso que você está sugerindo, ou seja, de aprofundar as nossas economias, a economia brasileira com a economia chinesa. O que tem de investimento chinês no Brasil hoje,
a GAC, a BLD, é muito mais fruto de uma ação passiva do Brasil do que outra coisa. Ou seja, são muito mais frutos dos interesses chineses do Brasil do que dos interesses brasileiros, né? Então eu sou muito pessimista, ou seja, esse lance da CELAC que a Heloísa colocou aqui é a mesma coisa com relação à China, né? Vamos criar simbioses ou sinergias para uma relação de novo tipo, ou melhor, de outro patamar. Quando, na verdade, isso recua em relação à China. Heloísa Vilela, vou te falar uma coisa aqui. Todas as visitas de presidente chinês ao Brasil, desde 2004, foi acompanhada pela compra. Por exemplo, eles vinham para cá com 30 bilhões de dólares. Comprava 30 aviões, fazia várias compras, fazia um agrado ao Brasil. E são vários acordos. Essa última visita do Xi Jinping não aconteceu nada disso. Foram assinados 33 memorandos de entendimento, que é namorar sem beijar na boca, e 4 acordos para abertura do mercado chinês para produtos primários brasileiros. E o que o governo está vendendo, né? Que foi um sucesso essa visita e que foram assinados 37 acordos, o que é uma mentira. Desculpa ser honesto. Então, Elias, qual foi a frase que o Xi Jinping falou, que você me disse outro dia? Qual foi a frase que o Xi Jinping disse a respeito dessa? O próximo gol sempre é mais bonito, ou seja, criou-se uma expectativa grande em torno dessa visita, criou-se uma expectativa grande do Brasil aderir à iniciativa Cintura em Rota, que não implicava em nada, não implicava em perda de soberania, não implicava em alinhamento automático com a China, como o Itamaraty e seus bestiais falavam dentro do governo e fora do governo, né? Chegou aqui, ficou aquele oba-oba, né, que a gente sabe fazer muito bem no Brasil, e assinou 33 memorandos de entendimento, que é uma brincadeira, né, que se você for ler os memorandos, e 4 acordos que aprofundam um comércio que não é bom para o Brasil. O Brasil tem superávites comerciais com a China, mas nós vendemos petróleo só de minério de ferro. Isso não nos interessa, não é? Então, como diz o Xi Jinping, sempre o próximo gol é mais bonito, né? Por quê? Porque eles esperavam muito mais do Brasil nesse processo, né? Enfim, aí tem pessoas que vão escrever artigos me rebatendo, aí tudo isso que aconteceu depois da minha entrevista que eu dei em outro canal, né? Mas é basicamente isso que eu vejo, desculpa a minha sinceridade. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença. Professor Elias Jabbour, que é economista, especialista em China, assessorou o BRICS em Xangai, também é presidente do Instituto Pereira Passos aí no Rio de Janeiro. Obrigada pela sua presença, é um prazer te receber e até uma próxima. Seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço a convite, eu peço desculpas por não falar as coisas mais agradáveis do mundo, né? Sabe, eu sei que não é muito legal falar as coisas que eu falo, mas eu tenho esse papel, né, Heloísa? Importante. O mundo está difícil, Elias. O mundo está difícil. A gente está passando por um momento histórico muito delicado, muito difícil. E a gente tem que analisar o que é, né? É isso. Exatamente isso. Sem oba-oba, sem fantasia, sem Janja Palusa, sem nada disso. O mundo é muito mais difícil e complexo do que isso. É isso, professor. É isso aí. Obrigada. Até uma próxima. Um abraço. Obrigada, valeu. Elias. Valeu, querido. Boa noite. O mundo como ele é. A gente conversou aqui com o professor Elias Jabbour e a gente vai falar um pouco de política nacional também com a Elo Vilela. Bastidores de Brasília, né, Lu, que você traz informação para a gente. Tem saído na imprensa que o Lula está fazendo sondagens para continuar essa reforma ministerial. Começou com a saída do Paulo Pimenta da SECOM no final do ano passado, a entrada do Sidônio Palmeira oficialmente na SECOM esse ano. E a principal especulação é agora a deputada, presidente do PT também, Gleisi Hoffmann, entrando para o governo. Esse é o assunto do momento, ela está cotada para a Secretaria-Geral da Presidência. Quero saber mais bastidores com você, Lu. Olha, Gabi, hoje o que eu ouvi no Palácio do Planalto, em vários corredores diferentes, é que é certa a ida da Gleisi para essa posição. E tem gente muito desgostosa porque está achando que ela vai provocar muito ruído. A Gleisi tem uma imagem, né, de uma pessoa, de uma política muito combativa e muita gente se questionando, será que isso dentro do governo funciona? Mas a gente não deve se esquecer que a Gleisi Hoffmann também já trabalhou no Palácio do Planalto no governo da Dilma. Ela foi
da gabinete da Casa Civil, né? E não tinha nenhum grande estardalhaço, não tinha nenhum grande barulho. Agora, uma coisa tem que ser reconhecida. A Gleisi Hoffmann é uma pessoa muito grande dentro do PT hoje. Ela tem não só uma relação muito forte com a militância do partido, como ela teve um histórico muito importante desde o começo do processo de impeachment até hoje. Durante a prisão do presidente Lula, ela não deixou morrer o movimento Lula Livre, ela foi muito ativa e muito combativa. Então, disse que muito provavelmente existia um acordo da Gleisi Hoffmann com o presidente Lula, porque assim que ele ganhou a eleição, ela não foi para o governo, o que foi bastante estranho. E o acordo seria para ela vir 2 anos depois. E agora ela vem para o lugar do ministro Márcio Macedo, que não foi exatamente de destaque, né? Não teve uma atuação de destaque nesses 2 anos de governo. A gente não pode se esquecer daquele 1º de maio esvaziado, do qual Lula participou e que foi muito mal visto porque teria sido uma coordenação fraca do ministro Macedo, entre outros pequenos problemas. Agora, ele é uma pessoa muito respeitada também, o presidente Lula tem um apreço muito grande por ele, porque ele segurou as contas do partido, fez um trabalho irretocável. Agora, dificilmente não, eu devo dizer que hoje já ouvi que ele não ficará no primeiro escalão do governo. O presidente vai tentar encontrar um outro lugar para ele, talvez numa autarquia, talvez numa outra empresa do governo, mas no primeiro escalão ele não ficará. Agora, disse que vai haver assim como é que eu posso dizer, um desagrado grande com 2 grandes ministros importantíssimos do governo, que são o ministro Rui Costa e o ministro Haddad, com quem a Gleisi se desentendeu bastante desde o começo do governo, porque eles têm visões bem diferentes a respeito de como gerir o país, de como gerir a economia. Ela é uma pessoa desenvolvimentista, aposta nesse projeto, e muita gente teme que ela agora vai ter o ouvido do Lula, porque vai estar ali pertinho do presidente, que lhe dá bastante ouvido, diga-se de passagem. E especialmente, depois fiquei pensando, né, depois que eu ouvi isso tudo, eu fiquei pensando, bom, para 2 anos de governo, sendo que 1 ano inteiro vai ser só de campanha, e a campanha já mais ou menos começa agora, o que você precisa mais no governo? Uma pessoa combativa como a Gleisi ou não? Talvez seja o momento dela vir para o governo mais do que nunca, né? Elô, a gente teve poucas mudanças, né, desde que o governo começou. Foram mudanças muito pontuais, Ministério de Comunicação, depois a Secretaria de Comunicação, né, mudanças muito pontuais no Ministério do Turismo, do Esporte. E agora, nesse final de ano, a entrada da Gleisi Hoffmann já meio que programada, né? E a troca do Paulo Pimenta. A gente pode esperar ainda mais alguma mudança importante? Digo isso porque sábado acontece a eleição para a presidência da Câmara, né? E vai se abrir de novo, em 2025, a temporada de disputa do orçamento. Centrão tentando abocanhar nacos cada vez mais relevantes do orçamento, seja via emendas parlamentares, seja via indicação de ministros, né? Há uma discussão ainda se é possível ter algum nome grande do Centrão incorporado ao governo. Depois daquela reunião ministerial que começou o ano, o presidente Lula afirmou que a ministra Nízia ia ficar no Ministério da Saúde, que é um ministério cobiçado pelo Centrão desde o início. A gente pode ter, eventualmente, alguma mudança importante? Queria que você comentasse rapidamente isso, antes de passar para o Chico. Eu acredito vou pedir para a Eloy bem sim. rapidinho, só porque a gente está no minuto final. Eu acredito que sim, porque você está vendo que o Kassab já está vendendo o passe dele mais caro. Hoje ele criticou o ministro Haddad, isso foi visto por algumas pessoas no Planalto como isso, estou vendendo meu passe mais caro, né? Eu vou ficar com o meu pé ali na canoa do Tarcísio, vou ficar com o meu pé na canoa do governo, mas não vai sair barato. Isso significa mais cargo no governo. Outra coisa o Centrão vive requerendo o lugar do ministro Padilha, das Relações Institucionais. Padilha, dizem que teve alguns sinais claros do Lula de que ele não vai sair, mas ninguém sabe, é outro que está assim
na dúvida qual será o futuro, se vão trazer o Centrão para dentro do governo no lugar do Padilha. Mas deve ter movimentação no fim de fevereiro, começo de março, depois que houverem essas mudanças consolidadas na Câmara e no Senado e definidas as comissões, vice-presidência, primeira secretaria, tudo isso. Agora, devo dizer, presidente Lula mandou todos os seus ministros, com exceção da Sônia Guajajara e da Marina Silva, todos que têm mandato ou na Câmara ou no Senado vão entregar o cargo na sexta-feira para votar nas eleições da presidência da Câmara e do Senado no sábado, como um gesto de apoio, mostrando que o governo apoiou as candidaturas que serão vencedoras, que já está tudo certo, para mostrar então que ele está junto a ponto de mandar seus ministros irem lá votar. Elô, obrigada por hoje, a gente se vê em breve, querida. Bom trabalho por aí. Falou, obrigada, boa noite. Boa noite. Valeu. Esse minuto final aqui, quero te lembrar do Mapa da Mina de 2025. Vai acontecer nessa quinta-feira as previsões econômicas do Eduardo Moreira para esse ano e onde você pode investir o seu dinheiro a partir de tudo isso. Ano passado a gente fez também o Mapa da Mina de 2024. Vou deixar o Edu contar para você um recado que ele traz aqui no nosso programa. Vamos lá. Eu tenho certeza que você está perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025 e, mais do que isso, está cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso. E lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá. É isso, então ainda dá tempo de se inscrever em ecl2.com.br para assistir agora no dia 30 de janeiro, 8 horas da noite. A gente vai indo nessa, mas quero lembrar você que a gente tem hoje Provocação Histórica com Lindener Pareto e o tema de hoje é Arquivos Históricos e Democracia com o Tiago Nicodemo. A partir de agora a gente acompanha, olha só aí na sua tela, é só ficar com a gente aqui, vai ser ao vivo. Chico Sá, Juliano Medeiros, amanhã estaremos de volta. Boa noite para todo mundo. Amanhã tem mais, boa noite. Tem mais. A gente está só na metade da semana, ainda vem muito por aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Fala, turma, é amanhã o nosso evento, o Mapa da Mina 2025. Um evento importantíssimo porque vai trazer as previsões para esse ano de 2025, um ano onde as pessoas estão extremamente apreensivas e nervosas em relação à questão da economia. Com razão. Tudo isso a gente vai falar amanhã. É às 8 horas da noite no horário de Brasília, tá bom? Não tem replay. Então coloca na agenda e amanhã a gente se encontra.